Olá, Cássio. Olá, Ricardo. Estão me ouvindo? Boa noite. Eu acho que o Cássio está sem áudio. Ricardo, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Vamos esperar o Cássio ali recuperar o áudio dele. Ele está colocando. Iniciar a nossa live de hoje. Parte da agenda cultural da Humana em rede, agora, por conta da pandemia. Desde dezembro de 2009, quando a gente abria física aqui em Chapecó, Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, a gente se propôs a ser um espaço que não fosse apenas um lugar onde você encontrasse apenas livros, mas também ideias, pessoas, um espaço, um encontro e de troca de ideias, né? E aí a agenda cultural é isso, quer dizer, é um espaço para a gente poder conversar, lançar livros, como é o caso de hoje, né? E Cássio, você está escutando a gente? Caso sim, você faça assim, por favor. E só o teu áudio que não tá rolando, né? Tá. Então faz assim. Isso aconteceu comigo também. Você está num celular? Caso tiver, faça assim. Então reinicie o teu celular. Eu tive que fazer isso. Eu vou apresentando aqui, tranquilo. Então, desde dezembro de 2019, a gente começou a fazer esse projeto que chama Agenda Cultural, onde a gente faz lançamentos de livros, encontros literários, clube de leituras, cineclubes, né? E por conta da pandemia, a gente suspendeu essa programação que a gente fazia sempre no Café Brasiliano, que fica ao lado da nossa livraria, no centro de Chapecó, e decidiu transferir para a plataforma que era possível, que no caso são as lives. Então, hoje, a gente tem o maior prazer em receber o Cássio Brancaleone, que logo, logo vai estar conosco aqui, e o Ricardo Machado, que vai fazer o bate-papo direto com o Cássio, né? Todas as nossas programações, depois que a gente as realiza aqui pelas lives, a gente está colocando elas no nosso canal do YouTube. Então, por favor, quem puder, se inscreva lá, Humana Sebo Livraria, é o nosso canal no YouTube. A gente tem se esforçado aí na programação e postar conteúdos relevantes, né? Vocês vão encontrar lá, por exemplo, o Bloomsday já, que foi a nossa última programação, a nossa última live, acontecida no dia 16 de junho, em homenagem ao livro Ulisses, de James Joyce, que contou com a palestra da professora Dirce Valtrico do Amarante, que foi muito interessante, e também com a programação dos alunos do curso de Letras, Português e Inglês da UNO Chapecó, mas já para divulgar os nossos próximos eventos, né, as nossas próximas lives. Agora, no dia 30, né, ou seja, na próxima terça-feira, a gente vai realizar a live de lançamento do livro Domingo, de Eduardo Sens. Então, estaremos aqui nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma, com o lançamento do livro Domingo, do Eduardo Sens. E uma outra proposta que a gente vai lançar agora na quinta-feira vai ser... Acabou de fazer o sorteio do Guerra e Paz, do Tolstói, uma versão uma edição da Cossack Naif, já um pouco raro e tudo mais. O feliz ganhador foi o Luiz Guilherme, se não me engano, lá de Blumenau. E agora a gente vai lançar... Opa, Cássio, e agora? Eu acho Vamos que testar o teu áudio aí. tá Fala alguma coisa. funcionando. Ixi. Não estamos te ouvindo. Não, tá de sacanagem. Não, eu tô ouvindo o Fernando agora. Verdade, não estamos te ouvindo. Não, eu tô. Ricardo, Agora é tu eu que não também tá não tô te ouvindo. ouvindo, Ricardo. Olha, eu tô ouvindo vocês bem. Alô? Alô? Eu acho que quando o Fernando talvez sair, aí funciona o bate-papo Alô? entre eu e o Cássio. Eu não tô escutando vocês, viu, gente? Não tô escutando nem o Ricardo e nem o Cássio, tá? Eu escuto todo mundo. Marília, se puder dar uma ajuda aí que tá
no backstage. Bom, eu vou continuar aqui. O nosso próximo sorteio, então, vão ser de 2 livros de Paul Preciado, e a gente vai focar o sorteio especificamente no público trans, tá? A gente vai focar para o público trans, e esse sorteio vai ser lançado durante a live do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Indígenas aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó. Eles vão fazer uma live muito interessante na quinta-feira agora, dia 25, às 19 horas. Eles estão propondo uma perfopalestra intitulada Pandemia, Mortes, Raça e Gênero. Tá? Que vai contar com a participação aí, de Ubiara Vieira, que leciona na Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, e também do Felipe Brum, artista da performance e secretário do UNA LGBT em Chapecó. Tá? A partir das 19 horas vai rolar esse evento, vai ser, eu acho, super interessante, fica o convite desde já, e também lançaremos aí o sorteio dos 2 livros do Paul Preciado. Hoje, então, estamos lançando 2 livros aí do Cássio Brancaleone, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, e fica no Rio Grande do Sul, bastante próximo aqui na fronteira com Santa Catarina. Teoria Social, Democracia e Autonomia, uma interpretação da experiência zapatista, e Anarquia é Ordem, Reflexões Contemporâneas sobre Teoria, Política e Anarquismo. Passo a palavra para o Ricardo Machado, para logo devolvê-la ao Cássio, e boa live para todo mundo. Tá me ouvindo, Cássio? Escutei o Fernando, para mim tá ótimo. Ótimo, então tá bom. Bom, já feita toda essa parte de apresentação, inclusive a apresentação do Cássio, que é meu colega aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, mas o Cássio está do outro lado do Rio, está no Rio Grande do Sul, e eu falo de Chapecó, Santa Catarina, e a conversa hoje, então, é sobre esses 2 livros que o Cássio está lançando. Um deles é Teoria Social, Democracia e Autonomia, uma interpretação da experiência de governo zapatista, e o outro, Anarquia é Ordem, Reflexões Contemporâneas sobre Teoria Política e Anarquismo. E para começar, eu queria que a gente partisse do zapatismo, que para muitos da nossa geração, na minha leitura, está muito associado à própria relação com a internet. Eu lembro que no final dos anos 90, quando muitos de nós começaram a acessar a internet, começou a chegar notícias de Chiapas, e dos comunicados, né, do subcomandante Marcos. E isso soava como algo bastante curioso, porque era diferente de um discurso revolucionário do qual estávamos acostumados a ler nos livros de história, né? Sobretudo aqueles discursos dos anos 60 e 70. E, então, por conta disso, eu queria te perguntar como é que foi esse teu processo de aproximação com o zapatismo, e que te levou a desenvolver essa pesquisa acadêmica. Então, que tu pudesse falar um pouco da tua trajetória e como que ela se liga ao zapatismo. Muito bem. Então, inicio aí agradecendo ao Ricardo e ao Fernando pelo convite aí via Livraria Sebo Humana, e também a Marília, que está aí no subsolo digital, cuidando para que essa emissão possa chegar até quem tem interesse em ouvi-la e participar dela, né? É um prazer, então, estar com vocês aqui, compartilhando essa discussão, essa reflexão, nesses tempos de pandemia e pandemônios. Soltar as pragas do Egito. Já está chegando gafanhotos no Rio Grande do Sul. Se preparem, gaúcho.
Bom, vamos lá. A pergunta, a tua questão, né, Ricardo, vou tentar ser breve, eu sei que o nosso tempo é curto aqui e tem um montão de coisa para a gente conversar, né? Esse livro, esse primeiro livro que foi mencionado, Teoria Social, Democracia e Autonomia, ele é produto de um processo de imersão em território zapatista, que ocorreu em dois momentos, no ano de 2006 e depois, de forma prolongada, né, pelo período de um ano, no ano de 2008. Então, poderia dizer que realizei um trabalho de campo. Né? Digo trabalho de campo entre aspas, porque eu fui para o México, embora eu estivesse cursando um doutorado em Sociologia naquela época, que eu concluí pela UERJ, no ano de 2012. Eu digo entre aspas porque eu ingressei em território zapatista na condição de ativista. Naquela circunstância, eu estava vinculado a um coletivo entre outras coisas, de observação de direitos humanos, que tinha conexão com outro coletivo ao qual eu pertencia no Rio de Janeiro, pelo tempo que eu vivi lá, especialmente entre os anos 2004, 2008, 2007, né, que era o coletivo Comuna do Outeiro da Glória. Nós chamávamos carinhosamente de espaço meta-residencial. A Comuna da Glória, para aqueles e aquelas que estiveram ali e conheceram esse espaço, era uma espécie de território de discussões, de performance, de atividades político-culturais, que, como coletivo, tinha conexão com o movimento sem teto da cidade do Rio de Janeiro. Daí, um pouco, os ares autonomistas que nós estávamos respirando naquela circunstância. Né? Então, durante esse período do ano de 2008, quando eu estive lá, vivendo nessas comunidades, eu pude realizar uma série de atividades, que algumas delas estão, a maioria delas estão descritas no livro, que resultou no material através com o qual eu confeccionei a minha tese de doutorado. Né? Então, acho que essa seria, talvez, a resposta de como eu cheguei lá. E antes de tu falar mais especificamente sobre o trabalho do livro, queria que tu explicasse para um público mais amplo que não conhece, talvez, o zapatismo e a história do México, como que ele se insere, né, nessa luta já no final do século XX. Tá, eu vou começar por um gancho que você me deu na apresentação, quando você se referia aí à internet, a relação do zapatismo com a internet. Né? Alguns autores vão até sublinhar essa condição aí de cyberguerrilha. Eu diria que o zapatismo ele foi uma espécie de precursor desses processos de luta no ambiente digital. Né? De alguma forma, ele está na genealogia do que ganhou o nome de lutas altermundialistas, o que a imprensa corporativa chamava de lutas anti-globalização, movimentos anti-globalização. Que eram movimentos relativamente espontâneos. Obviamente, espontâneo não quer dizer não organizado, isso aí tem uma categoria que há que se superar da nossa herança da esquerda leninista, né? E que foi capaz de realizar uma série de ações muito significativas de combate ao processo como se dava a globalização capitalista nos anos 90 e no início dos anos 2000. Né? Batalha de Seattle, Gênova, tudo isso. Então, há uma conexão muito intensa do zapatismo com isso, uma genealogia de uma forma de ação coletiva vinculada com a internet. Né? Bom, para quem não conhece o zapatismo, e para a gente não pensar o zapatismo como, então eram grupos de hackers que viviam em Chiapas e que estavam ali digitando e mandando e-mails para as pessoas atacarem as corporações capitalistas, né? É importante dizer que o zapatismo é um movimento social e político que nasce publicamente nos anos 90, mais precisamente em 94, publicamente, né? Salvo porque a estrutura organizativa do movimento tem raízes nas antigas lutas de libertação nacional dos anos 60, e o Exército Zapatista de Libertação Nacional, formalmente ele é criado na Selva Lacandona, no sudeste mexicano, no estado de Chiapas,
no ano de 1983. No entanto, era uma luta clandestina, né, uma luta clandestina, com muita repressão, e o México tem um histórico muito curioso. O México talvez seja um dos raros países da América Latina que não passou por uma ditadura militar, mas nem por isso o México deixou de lançar mão de expedientes típicos de um estado de exceção para reprimir a luta política e social. O massacre de Tlatelolco, em 68, é um caso exemplar disso, mas, enfim, tem outros casos tão assustadores e desprezíveis quanto esse. Então, como movimento social e político, o zapatismo é um movimento camponês indígena. É um movimento que se organiza a partir da formação de núcleos rebeldes e armados em várias zonas do território de Chiapas. Chiapas está ali colado na Guatemala, para vocês quiserem ter uma noção geopolítica da coisa. Eles são descendentes dos povos maias, portanto, a conexão também com Guatemala é forte em razão disso, com o norte do estado de Chiapas, que está a Península de Yucatán, então é uma região ali relativamente significativa, né? E, na condição de movimento insurgente camponês indígena, em 94, à luz da integração do México ao Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e o Canadá, o NAFTA, em inglês a sigla, eles decidem iniciar um processo de rebeldia, de insurreição armada, porque entre as mudanças que o México aceitou realizar para ingressar nessa comunidade de livre comércio, estava a privatização das terras comunais. Ou seja, o México, por estar situado num contexto histórico de um país que realizou uma revolução agrária, a Revolução Mexicana de 1910, e o nome zapatismo vem daí, de Emiliano Zapata, que foi um dos heróis revolucionários dessa revolução. Depois o Exército toma o nome de zapatismo, alguns chamam de movimento neozapatista, até para não confundir com o zapatismo dessa primeira metade do século XX, né? O Exército zapatista como herdeiro, aliás, esse movimento zapatista como herdeiro dessa revolução, ele se insurge, entre outras coisas, né, pelo fato do Estado mexicano ter feito uma modificação da Constituição mexicana que reconhecia a legalidade de um instrumento fundiário, de uma estrutura fundiária chamada ejido. O ejido tem uma história que remete à colonização do México, mas não é o caso de contar aqui. Mas, resumindo a ópera, a Revolução Mexicana constitucionalizou o ejido como modalidade fundiária de terra comunal, onde aqueles que ali habitam não podem vender aquela terra. Sejam terras inalienáveis. Além do mais, era uma prerrogativa do ejido atributos jurídicos de auto-administração. Ou seja, os ejidatários tinham amparo legal para autogerir aquele espaço onde eles viviam. Então, essa história do ejido é uma história muito bonita da Revolução Agrária Mexicana. E, em 94, como parte do acordo que o México fez com os Estados Unidos e Canadá, eles eliminaram esse artigo constitucional para permitir que os camponeses pudessem vender suas terras e, com isso, ingressar na modernidade. Um detalhe interessante, embora Chiapas tivesse um conjunto significativo de ejidos que foram produzidos não durante a Revolução Mexicana, mas 50, 60 anos depois, a maior parte dos camponeses e indígenas que fizeram essa insurreição, essa luta, eles eram camponeses sem terra, ou, se quiserem, eram trabalhadores rurais nas fincas e fazendas de grandes proprietários rurais, né, junto com indígenas que tinham terras como hereditários e que estavam ameaçados de perdê-la. Então, esse é o grande, digamos, gatilho, né, que vai permitir esse grau de mobilização e essa decisão de vamos entrar em guerra contra o Estado mexicano, sabendo que, aí pensando um pouco à luz do ditado do Zapata, é melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Então, estamos diante de uma política de morte. Aliás, aí tem um autor, né, o Achille Mbembe, que está muito em moda entre nós aqui, e a galera tem usado a torta e a direito a ideia de negropolítico, até depois, bom, enfim, não sei se tem tempo de falar sobre isso, mas eu discordo do modo como se usa a ideia de necropolítica para falar de política de morte. Então, eu vou falar de política de morte, porque necropolítica é uma coisa muito particular de estados que têm estados policiais, né? Enfim, tem a ver com Palestina, com situações de colonização muito, muito, muito dura, né?
O ponto é esse. E quando eles conseguem, como movimento organizado insurgente, fazer a sua manifestação pública, eles tomam 350 mil hectares de terra e nessa terra eles fazem a revolução agrária que não foi feita na Revolução Mexicana de 1910. Então, eu diria que a insurreição zapatista é uma continuação histórica da Revolução Mexicana de 1910, né, que chegou atrasada quase 100 anos depois, né, em Chiapas. E esse lema que ficou marcante de mandar obedecendo, o que ele significa para o zapatismo? Bom, aí nós entramos nos meandros desses elementos que me parecem mais relevantes da gente se aproximar da experiência zapatista e compreender a experiência zapatista e permitir que ela possa servir como uma espécie de caso empírico, demonstrativo, de como é possível viver uma outra forma de democracia, ou que alguns vão chamar de a verdadeira democracia, ou a democracia substancial, substantivo, etc., 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 que é o que eu chamo de autogoverno, né, no livro, e, enfim. O mandar obedecendo tem a ver com o que a gente poderia chamar de filosofia política zapatista, ou prática e filosofia política zapatista, que está muito ancorada, de certa forma, na própria tradição de auto-organização indígena dos movimentos sociais daquele estado, daquela região, né? Tem toda um antecedente ligado ao movimento cooperativista, aos herridos, né? A influência da teologia da libertação com as SEBs, as comunidades eclesiais de base. Então, tudo isso está aí nesse caldeirão que vai dar origem ao zapatismo como nós o conhecemos. E o mandar obedecer não significa como oxímoro, é até interessante, oxímoro é uma brincadeira linguística que é muito mobilizada pelo subcomandante Marcos, que é uma das figuras mais emblemáticas, né? O camarada de máscara, deixa eu ver, até trouxe um aqui para vocês verem. Vocês vão ver umas figuras mascaradas, assim, com fuzil, né? E as pessoas associam isso, né, a outras coisas aqui no Brasil, mas no México isso quer dizer um guerrilheiro zapatista indígena, tá? Que usa essa coisinha aqui que chama passa-montanha. Bom, o subcomandante Marcos, então, ele brinca muito com a ideia do oxímoro. Então, mandar obedecendo. Como é que eu posso mandar obedecendo? É uma linguagem quase poética, né? Um fogo que molha, uma luz que escurece. Então, a ideia é um pouco essa, né? E no caso particular desse ditado, ele está se referindo que as estruturas de organização política, de decisão política, pronto, as formas e modalidades de deliberação política que se dão naquele território, elas estão ancoradas em espaços extremamente democráticos, que são as assembleias e os conselhos, que viabilizam a tomada de decisão e a coordenação de ações e a criação de acordos coletivos de baixo para cima. Né? Então, aquilo que nós entendemos no mundo moderno como o político, o operador da gestão pública, do Estado e essas coisas todas, numa compreensão zapatista, ele é uma espécie de delegado popular, né, de funcionário do povo. E como tal, ele não tem prerrogativa, direito e nem autoridade para tomar decisão em nome do povo e da coletividade. Portanto, ele tem que fazer isso remetendo-se a um conjunto de decisões e discussões que vão surgindo nos espaços que estão assembleários e aí acordando entre os conselhos de outros territórios regras e acordos de convivência que são equiparados e compatíveis com o desejo das pessoas que vivem naquele território. Né? Era aquilo que a democracia talvez deveria ser. É o que eu chamo de autogoverno e é o que eles chamam de autonomia. Né? E mais especificamente sobre o teu livro, o que ele traz de novo para a bibliografia já relevante, né, sobre o zapatismo? E, inclusive, assim, destacar o título, que tem um ponto de interrogação, né, teoria social e democracia e autonomia. Então, como pensar uma teoria social da autonomia? Tá. Não, a interrogação, na verdade, está na proposta desse bate-papo, né? Uma teoria política da autonomia. É uma pergunta provocativa, retórica, que eu estou fazendo para poder polemizar com a teoria política e com a ciência política mainstream. Né? A ideia é essa. Então, esse livro,
E o segundo livro, esse livro que você menciona, ele é de 2015. A segunda edição foi lançada em 2019. Esgotou em 2015, então tem uma segunda edição que saiu em 2019. E o outro livro é o Anarquia e Ordem, né? Que os dois... Nós vamos falar mais depois. Os dois estão em diálogo, né, bem visceral. Sim. A proposta desse debate, a teoria política da anarquia, teoria política da autonomia como interrogação... Autonomia. Da autonomia, desculpa. É um pouco essa ideia de dizer o seguinte, né, de tentar evidenciar uma situação um pouco, na minha opinião, trágica, né, no qual está aprisionada a teoria e a ciência política convencional, quando elas se constituíram como campo de conhecimento disciplinar, fundamentalmente estadocêntricos. Ou seja, a teoria política, numa dimensão talvez mais normativa e filosófica, e a ciência política, numa dimensão mais institucional, né, são disciplinas que tentam lidar com o problema da ordem. Mas o problema a questão é que, ao lidar com o problema da ordem, essas disciplinas naturalizam a ordem como governo, e o governo como Estado. Ou seja, as formas viáveis de organizar e instituir governo, né, é estabelecer Estados. Portanto, quando eu provoco e pergunto, é possível uma teoria política da autonomia? A minha ideia é, espera aí, será que a única forma de pensar ordenamentos sociais é através dessa concepção ocidental de governo e a sua institucionalização como Estado Nacional? Quero sair dessa armadilha. E, na verdade, o que eu estou propondo não é novo. Isso aí faz parte da herança, da tradição do movimento sociopolítico e da cosmovisão e da perspectiva teórica conhecida como anarquismo. O anarquismo, como parte da modernidade, já provocava essa reflexão, já nos levava, já deslocava esse campo de reflexão da teoria e da ciência política para um outro terreno, né? E esse livro em particular, por que ele é relevante para a gente fazer uma reflexão profunda e consequente sobre o atual estado de condição de reprodução e de manutenção da democracia como nós a conhecemos. A gente está passando por um processo de, alguns chamam de crise da representatividade, crise dos políticos profissionais, etc., 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 né? E a saída que se está evocando a partir dessa evidência da crise é mais Estado e mais autoridade, e mais autoritarismo, e o fascismo, e os nacionalismos, etc., etc. Então, para a gente tentar sair dessa armadilha, acho que o zapatismo pode ser uma espécie de laboratório prático, empírico, para a gente visualizar. Espera aí, é possível a edificação de uma outra experiência de ordem social e de ordem moral, baseado em outros valores, que permite a edificação de outras instituições, né? Inclusive, ou seja, a democracia, eu falo de uma forma muito ampla da democracia como modo de vida, portanto, a democracia como autogoverno, ela é uma sociabilidade, ela implica em determinadas formas de interação entre os seres humanos que, enfim, deveria, pelo menos, garantir como pressuposto, né, a possibilidade de socialização dos meios de reprodução da subsistência humana, né, ou seja, aquilo que o marxismo clássico vai chamar de socialização dos meios de produção. Ou seja, o trabalho e o trabalhador ele tem que ter gerência efetiva, participação ativa no modo de reprodução da sua vida, decidir aquilo que ele trabalha, como ele trabalha, com quem ele trabalha e como ele se apropria do produto do trabalho dele, e não os parasitas das corporações da patronal, né, e das instituições patronais. 2, a socialização dos meios de gestão da vida coletiva, como eliminar, abolir essas formas de mediação que se cristalizaram ao redor do Estado, através do Estado, que implica numa espécie de sequestro eu não gosto da expressão soberania popular, mas da potência popular de deliberar a respeito da sua própria vida. Então, o zapatismo ele permite a gente ver, além de pensar a democracia como modo de vida, pensar a democracia também direta, ou a democracia nas suas feições procedimentais. Qual o papel possível e viável dos conselhos e das assembleias como formas complexas, sofisticadas de articulação de modalidades de tomada de decisão e criação de acordos que permitam a convivialidade dos seres humanos nas suas diferenças, né?
E aí, o último ponto, que é pressuposto também dessa democracia como modo de vida, e tanto do autogoverno como autonomia, é a ideia de que nós somos capazes, ou deveríamos ser incentivados a praticar modalidades de autorregulação da própria existência. Ou seja, superar e transcender essas limitações étnicas, de gênero, de classe, etc., que, como incidências e condicionantes estruturais, nos obrigam a forma de subjetivação que não necessariamente estão sintonizadas com as potencialidades que nós podemos desenvolver como indivíduos, ou como individualidades. Dentro do território zapatista, há um laboratório muito rico, um ambiente que eu chamaria uma zona moral cosmopolita, que tem a ver com, por exemplo, o fato de que eles são indígenas e camponeses que estão interagindo com outros indígenas e outros camponeses de outras etnias, que eles estão interagindo com pessoas da sociedade civil mexicana e internacional. Toda essa sinergia da colaboração entre vários elementos, figuras, coletividades, individualidades, tem origem e extração de diversas escalas e espaços, permite a criação de um ambiente que é, eu diria, não essencialista, não fetichizante. E é isso. Não, já falando então do outro livro, né, Anarquia é Ordem, é curioso como que o anarquismo tem uma presença um pouco assim, até fantasmagórica, assim, que há uma sucessão de aparecimentos, de retornos, né? E de 2013 para cá nós tivemos muitos momentos dessa visibilidade do anarquismo, e queria te perguntar como é que tu vê isso, assim, né? Tanto nas lutas antifascistas como nas mobilizações autonomistas de 2013, o quanto que isso não é a expressão de um movimento muito mais capilarizado e constante ao longo da história. Eu ouvi a tua pergunta, mas o teu microfone está baixo para mim. Não sei se aconteceu alguma coisa aí no teu negócio. Mas eu entendi a tua pergunta. Tá? Bom, o espectro ronda o século XXI, o espectro do anarquismo. Tem alguns pesquisadores que, inclusive, falam de um anarquista, uma virada anarquista. Né? Eu diria até Cássio, o pessoal está pedindo para te falar um pouco mais alto, se possível. Está baixo? Então acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o fone de ouvido. Porque eu não sei porquê, mas eu estou ouvindo muito baixo. Provavelmente pode ser o meu telefone também. Então, vamos fazer o seguinte. E agora, me escuta melhor? Sim. Sim? Tá, beleza, ótimo. Então, o zapatismo ele participa, talvez, de um conjunto de novidades, né, de processos socio-históricos, culturais, econômicos, políticos, etc., que o converte numa espécie de sintoma, né, daquilo que o Immanuel Wallenstein vai chamar de movimentos antissistêmicos. Uma nova floração de movimentos antissistêmicos, correto? E nessa nova floração, eu incluiria o anarquismo também. Até porque o anarquismo e o zapatismo possuem muitas afinidades eletivas, que é um termo até que eu utilizei para fazer uma conversa com uma galera de São Paulo no sábado passado. Né? Bom, quais são essas novidades? Né? O que esse novo mundo apresenta do ponto de vista dessas mudanças do capitalismo global, da maneira como nós concebemos a representação política, etc., etc., das novas formas de subjetivação que permitem a emergência do zapatismo e uma nova onda de manifestação do anarquismo, porque também temos que ser honestos e dizer que o anarquismo não desapareceu da história, embora uma parte significativa da esquerda mais ortodoxa, de corte marxista-leninista, desejava, e talvez ainda deseje isso, por pretensões hegemonistas, correto? Mas a Guerra Civil Espanhola não foi a última grande expressão do anarquismo no século XX, teve mais coisa aí.
mas história. E se a gente olhar com um pouquinho mais de rigor histórico e sociológico, o movimento conhecido como 68, né, as revoltas de 68, a gente vai enxergar ali uma manifestação muito interessante, né, de floração do anarquismo. Mas, enfim, não é o caso de contar essa história toda aqui agora. Né? No século XXI, nós tivemos, de fato, um processo de decomposição, digamos, das bases que dão legitimidade para as estruturas políticas de competição eleitoral que nós conhecemos como democracia representativa. A crise da representação está aí, né, visível. Né? Segundo, aí tem a ver talvez com um movimento que está dentro, mas também está fora da academia, uma outra perspectiva a respeito das relações de poder, que retira a centralidade do poder, da localização do poder como o coração do Estado, e entende o poder como algo que está disperso na vida social, produzindo um montão de assimetrias que não são apenas políticas, ou são políticas também. Né? Terceiro, o capitalismo entrou numa forma vertiginosa de transformação que, progressivamente, ele está atacando a própria base de constituição daquilo que nós conhecemos como um trabalho assalariado. Né? Então, acho que essas três mudanças, para ficar por aqui e não estender muito, ela, em grande medida, ajuda a entender um pouco por que movimentos que vão apelar, por exemplo, um discurso que não queremos tomar o poder, que vão dizer as relações que nós estabelecemos que são relações de horizontalidade, que vão dizer as pessoas têm que se assenhorar e se adonhar daquilo que significa a reprodução da sua própria vida, da decisão sobre aquilo, que estão muito sintonizadas com os princípios inaugurais de fundação do anarquismo. Né? Isso se retorna para a superfície da gramática política, ou pelo menos da gramática política de alguns movimentos sociais, especialmente aqueles que vão se tornar herdeiros do que foram os chamados novos movimentos sociais, movimentos que têm a ver com as lutas étnicas, identitárias, de gênero, ecologistas, etc, etc, etc. Então, tudo isso está na mesma atmosfera moral da emergência do zapatismo e da reemergência do anarquismo no século XXI. Né? E, no caso brasileiro, 2013 foi interessante porque, de alguma forma, permitiu fazer uma fotografia do que era possível identificar de ação política organizada de corte anarquista no país. Ou seja, nos demos conta que, alguns de nós, outros não, porque já estávamos acompanhando isso, mas nos demos conta de que há no país movimentos sociais e organizações políticas que se auto-identificam como anarquistas e que atuam preconizando ou sintonizadas com esses valores da auto-organização e da autonomia que são próprios do anarquismo. Né? Por outro lado, há movimentos, e isso me interessa também, que não se identificam como anarquistas e, né, no entanto, reivindicam valores e práticas que são típicas do universo libertário. Né? É até interessante que vocês vão começar a ver movimentos tradicionais do ponto de vista da esquerda, como, sei lá, trotskistas, leninistas, etc., reivindicando a palavra autogestão, que sempre foi um pouco estranho esse ambiente, porque o negócio é Estado operário, na verdade, centralização dos meios de produção, estatização. E quem fala em autogestão, se for realmente coerente, está falando de controle operário da parte dos trabalhadores. Não tem nada a ver com o Estado. Autogestão e Estado são antíteses. Né? Ou se um processo de autogestão efetivo se dá, ele implica na recuperação da capacidade do monopólio que o Estado tem de gerir a vida das pessoas e dos cidadãos. Né? Então, esse espectro do anarquismo ele é interessante de ser mapeado e rastreado porque ele é global. Nós temos aí uma onda de organizações anarquistas de um lado e daquilo que o Tomás Ibáñez, o intelectual espanhol, vai chamar de anarquismo extramuros, que é de práticas e valores de tipo anarquistas ou anarquizantes que são incorporados por movimentos sociais em razão não, olha que interessante, em razão não apenas de uma identidade política com a origem daqueles valores e práticas, tá? Mas em função
de uma demanda da própria realidade. A realidade empurra esses movimentos, de alguma forma, para assumir essas feições, essas características, né? E eu acho que isso, para mim, é muito relevante, que é o caso do zapatismo. O zapatismo, talvez, como experiência de autogoverno, ou seja, de uma democracia, como modo de vida, e também como instituições procedimentais que, se não rompem completamente, eu digo que rompem, mas, enfim, pelo menos tensionam de forma radical com o capitalismo e com o Estado, né? Ou seja, são democracias no sentido anticapitalista e antiestatal do termo, né? E nós vimos o zapatismo como talvez a forma mais perene de materialização disso, não necessariamente como um modelo que nós temos que imitar, mas como um horizonte possível que permite a nossa imaginação ver, olha, isso é realidade, isso é possível, e temos que encontrar os nossos meios para também garantir e permitir a nossa autonomia, como individualidade, mas também como coletividades. Aliás, isso é um ponto muito caro para o anarquismo, em geral, a tradição anarquista, mesmo a tradição conhecida como individualista, né? Ou seja, a ideia da liberdade como um valor absoluto, a minha liberdade de expressão, eu faço o que eu quiser, isso é um mito do liberalismo e do extremismo liberal, que beira até o fascismo. A extrema-direita faz, né, prerrogativa disso para dizer, não, eu tenho liberdade de ser racista. Vai para o inferno, né? Então, a ética anarquista, em grande medida até individualista, ela está preocupada com uma espécie de conjugação muito refinada e sofisticada entre as capacidades de auto-organização e de autonomia individual e coletiva. Isso implica em respeito à dignidade humana. Isso implica no combate em todas as formas de dominação e exploração que estão estampadas diante dos nossos olhos. O racismo, o patriarcado, a exploração capitalista, a dominação estatal, e por aí vai. Para citar pelo menos as quatro grandes macroestruturas de reprodução da sociedade heteronômica, da sociedade verticalizada, da sociedade desigual, que conforma o mundo moderno. Então, a ética anarquista, a liberdade anarquista, ela não é a soberania do indivíduo contra os outros, não é a atualização da guerra robesiana de todos contra todos, como alguns idiotas contratualistas gostam de fomentar e vomitar por aí. Não tem nada a ver com isso. Tem um compromisso estreito e consequente e solidário com o outro, e com os outros, e com os outros, e com os outroas. Enfim, é isso. Não, inclusive, o anarquismo tem uma longa tradição de agitação cultural, né? De imprensa independente, editoras, livrarias, os ateneus, né? Bibliotecas libertárias. Muito bom você lembrar isso, Ricardo, porque, por exemplo, tem um pessoal, enfim, nós temos uma tradição muito interessante no Brasil e na América Latina de pesquisa sobre educação popular, né? A maior parte dela é de extração freiriana. E, olha, estamos fechados com o Freire, tá? No entanto, há que se reconhecer que, desde o final do século XIX, ou seja, 1800 e lá vai pedrinha, muitos anarquistas tinham uma opção preferencial, se não exclusiva, pela educação como forma de criação dessas novas consciências, ou fomentar espaços de liberdade e criar novas modalidades de vida, né, autônoma. Havia correntes que se identificavam com aquilo que quem gosta de classificar as coisas, vamos chamar de educacionistas, né? Desde um Ferrer Guardia, ou seja, tem grandes nomes da pedagogia libertária que, de alguma forma, falavam aquilo que o Paulo Freire falou nos anos 50, 60, enfim, 50, 70 anos antes. Não quer dizer que o Paulo Freire é menor por isso, pelo contrário. Que bom que ele também está nesse universo. Mas eu quero dizer que a educação popular, na prática, ela tem muito mais a ver e está muito mais sintonizada com a herança anarquista do que a marxista. A herança marxista sempre teve uma predileção e uma fetichização pelo Estado, pelo poder central, pela chamada Realpolitik. Não que os anarquistas desprezam a Realpolitik. No entanto, a questão é, quem são os seres humanos que vão se ocupar das tarefas de reorganização da vida numa sociedade revolucionada, numa sociedade transformada?
seja, a estratégia marxista é a estratégia, lamentavelmente, da tutela, do sábio jacobino iluminado que vai moldar a subjetividade. A estratégia anarquista é o contrário disso. Se não tem pessoas para dar sustentação às coisas, a esse mundo novo, ou melhor, a essa nova forma de habitar o mundo, não tem revolução, não tem transformação da sociedade. Então, é um trabalho muito mais sistemático, muito mais delicado, muito mais metódico, muito mais lento e talvez muito mais suscetível ao fracasso do ponto de vista do que nós entendemos como mudança social. Se mudança social é se assenhorar do Estado, ganhar a eleição, ter seu partido lá governando um país, então os anarquistas estão fora disso. Não tem como falar. É uma contradição em termos. O Estado anarquista está enlouquecendo. Agora, uma sociedade anarquista, uma sociedade inspirada em valores e práticas anarquistas, é algo que tem mais a ver até com a própria história da humanidade. Se a gente for olhar com um pouco mais de atenção, por exemplo, boa parte daquilo que consubstancia os estudos antropológicos, as sociedades não ocidentais, vamos perceber que a maior parte da humanidade viveu a maior parte do tempo sem governo e sem Estado. Tem antropólogo como Barclay que vai dizer aquilo ali eram formas de anarquia empírica. Agora, óbvio, você pode me interpelar, peraí, o fato de não ter Estado e governo não quer dizer que não existam relações de dominação. Óbvio. É óbvio. Então, e à frente da luta libertária, o embate com o Estado é que o Estado se constitui hoje numa das principais formas de dominação, em razão dele centralizar populações em territórios e ter monopólio da violência, ter o exército à sua disposição, ter uma burocracia profissionalizada e mais, garantir juridicamente a preservação e a reprodução da propriedade privada que exclui as pessoas ao direito à vida. Então, por isso o antagonismo com o Estado. Mas o anarquismo não é antônimo, não é negação, não é anti-estatismo. Ou melhor, não é só isso. É autonomia, formas de construção de autonomia que se dão de baixo para cima, e que vão se articulando até, em alguma circunstância, inviabilizar a existência disso que nós entendemos como Estado, permitindo a criação de outras instituições políticas. Quando eu falo outras instituições políticas, eu estou dizendo que outras modalidades de ordem social que permitam a tomada de decisão, a deliberação, a criação de ordenamentos de convivialidade, porque a humanidade, aí tem o Proudhon, ele mata pau. O Proudhon tem um momento do que é a propriedade, ele vai dizer o seguinte, que é uma das principais obras dele, o paradigma e isso agora sou eu falando, o paradigma da teoria da ciência política é o seguinte, para haver ordem social, tem que haver Estado. Tem que haver governo, tem que haver Estado. E agora eu vou usar Estado e governo como sinônimo. Sei que não são. O Proudhon vai inverter isso. Vai dizer, peraí, a fórmula Estado-governo ela é uma maneira possível de constituir, criar ordenamentos políticos sociais. A sociedade humana em si, ela já é um ordenamento político, social e moral. Ela já é ordem. Então, ele inverte os termos da equação. Não é? O Estado cria ordem. Não. A ordem, que é a sociedade, pode criar Estado e criar outras instituições. E o que os anarquistas estão dizendo é, por que a gente não pensa em outras instituições que sejam mais equivalentes e mais aderentes e mais sintonizadas com os nossos próprios valores modernos? Aí até é um absurdo dizer isso. Estou defendendo valores que são caros à modernidade. Que é a independência político-moral intelectual, a liberdade de expressão, a liberdade de se determinar como sujeito no mundo, o direito de não passar fome, o direito de ter uma casa, o direito de estar conectado com o sistema produtivo e reprodutivo do mundo. Ou seja, nós estamos apelando valores que têm a ver com a fundação desse mundo, mas que as instituições desse mundo nega em bloco. Porque em nome da propriedade privada, como nós a entendemos, em nome do Estado, em nome do patriarcado e do racismo, nós acreditamos que individualmente cada um pode competir um com o outro e, se der sorte, vai ascender socialmente ser indivíduo e ter liberdade, e ter prosperidade, etc. Então é contra essa lógica, esse mecanismo, essa cadeia de reprodução, de desigualdade, de opressão, de dominação, que o anarquismo se insurge. E ele aparece como um diagnóstico, um entendimento de como funciona esse mundo estratificado, desigual, e que não permite as pessoas serem indivíduos como a gente gostaria que elas fossem, como pessoas com
plena possibilidade de desenvolver as suas potencialidades, e como resposta a isso, ela busca criar, através da vida cotidiana, através de hábitos de associação, de cooperação, de criação de iniciativas que valorizam o protagonismo, a independência e a iniciativa das pessoas, né? Uma outra forma de sociedade. Ótimo. Temos pergunta do público também. A Lisa Bueno está perguntando como está hoje o zapatismo, por onde anda o subcomandante Marcos? Tens notícias? Vamos responder um a um ou você prefere fazer Isso, bloco? Pode responder já. Tá. Bom, assim, eu não tenho correspondência pessoal com o subcomandante Marcos, então eu não posso falar sobre ele. Até porque ele morreu em 2014 como personagem. E hoje ele responde pelo nome de subcomandante Galiano. Tá? Onde ele anda? Ele continua vivendo em Chiapas. De vez em quando ele aparece. O zapatismo ele é muito conhecido por, de tempos em tempos, realizar grandes eventos, né, grandes atividades públicas que permite que várias pessoas do mundo inteiro possam se aproximar e ter contato com eles. Tá? Ou seja, eles têm essa interlocução privilegiada com o que eles chamam de sociedade civil, e, em grande medida, o que eles são hoje é derivado dessa relação com outros movimentos sociais, com outras individualidades, com outras pessoas e organizações do mundo que estão interessadas nos mesmos princípios que eles, os mesmos valores, no mesmo horizonte de emancipação, no sentido mais generoso do termo. Né? E, então, ele se encontra lá. Houve algumas mudanças que eu não sei se é o caso de discutir aqui, no âmbito da estrutura interna do Exército Zapatista de Libertação Nacional, que é a instituição político-militar, que é diferente das comunidades zapatistas que funcionam através das chamadas instituições de autogoverno, né? Ou seja, os municípios autônomos rebeldes, que existem vários municípios, mais de 40 municípios atualmente lá, né? Esses municípios eles se autogovernam através de conselhos que obedecem a assembleias que definem os acordos comuns de convivência e as ações e demandas que devem ser resolvidas pelas comunidades, né? E cada conjunto de municípios autônomos tem uma circunscrição territorial, que chama-se Caracol, e ali funciona uma junta de bom governo que ajuda no processo de coordenação entre cada município. Então, essa seria a engenharia institucional do modelo de autogoverno zapatista. O subcomandante está lá, né, no Exército, mas atualmente quem assumiu, digamos, uma função mais diretiva dentro do Exército, que o Exército não tem nada a ver com a democracia, tá, gente? O Exército é um negócio militar mesmo, embora o Exército Zapatista é muito diferente de um exército convencional, aí podemos falar disso depois. O subcomandante ele foi relegado a um papel mais secundário, com a emergência de uma outra liderança muito importante, chamado Comandante Moisés. Tá bom? É isso. Ótimo. E uma outra pergunta do público, que este elemento indígena caracterizaria o zapatismo com certa independência dos ocidentalismos presentes nos outros socialismos? Tá. Primeiro, eu teria muito cuidado em chamar, né, o zapatismo de socialismo. Né? Digo, do ponto de vista da autoidentificação deles, eles não estão preocupados se eles são socialistas, marxistas, anarquistas, eles são zapatistas. Tá? Mas as práticas políticas e as concepções de mundo, não tem dúvida, estão vinculadas com a herança de luta sociopolítica socialista, da chamada esquerda revolucionária, correto? Onde inclui também o anarquismo. Né? Aliás, o anarquismo é um socialismo. Isso é uma coisa até que eu também defendo, não é uma tese minha, não é novidade nenhuma, mas enfim, é uma coisa que eu enfatizo nesse segundo livro aí que eu estou lançando. Né? A relação com o ocidentalismo a gente tem que ter cuidado, porque não podemos pensar os movimentos de luta anticolonial como movimentos que estão fazendo depuração, né, que estão tentando resgatar a sua essência originária de quando eles eram indígenas, ali antes, né, dos europeus chegarem na América. Não se trata disso. Tá? Há uma espécie de sincretismo muito interessante entre elementos dessa tradição indígena
com a tradição ocidental. Aliás, uma atitude anticolonial e descolonial consequente, ela tem que evocar lá os irmãos Andrade. Aliás, os irmãos Andrade não, agora assim, o Oswald de Andrade, né, que escreveu lá o Manifesto Antropofágico. Né? Então, é antropofagia. Uma atitude descolonial tem que ser antropofágica. Temos que comer o Bakunin, comer o Marx e defecar esse negócio e, com as fezes desse negócio, transformar em adubo, né, para a gente poder criar algo novo, algo nosso, algo que tem a ver com a nossa atmosfera política e moral, com as nossas coordenadas de vida, as nossas coordenadas existenciais. Então, eu diria que há uma relação entre elementos que são importantes da cultura ocidental com outros elementos que são importantes da cultura indígena, que diz respeito a uma perspectiva anti-autoritária, libertária, solidária, que busca a igualdade social, que busca a liberdade política, que busca a justiça, né, que estão sendo, né, moduladas e reconstruídas nesse exato momento lá em Chiapas. E acho que deveria ser um pouco o desafio nosso também aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Né? Sim. Além dessa tua atuação como ativista, tu também consolidou uma trajetória acadêmica. Né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre como que está a pesquisa, tanto sobre o anarquismo como o zapatismo na academia brasileira, né? E se é possível investigar obedecendo. Bom, eu faço parte de um coletivo de investigadores latino-americanos, chama Grupo de Trabalho Anticapitalismos e Sociabilidades Emergentes, que tem um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul também. Né? Nós somos o capítulo Brasil desse grupo, que faz uma aposta grande, uma aposta estratégica nessa intersecção entre o ativismo, a militância sociopolítica e a investigação social. Nós acreditamos que esse é um espaço também relevante de produção de conhecimento. Né? Portanto, muitos de nós viemos de uma trajetória de ativismo, de luta política. No momento, né, o meu ativismo está mais vinculado à minha inserção profissional. Como professor, eu milito no meu sindicato, que eu acho que talvez deveria ser aquilo que as pessoas deveriam fazer, de forma geral. Buscar, né, os espaços onde elas possam se identificar como pares e, a partir daí, travar lutas relativas às contradições das suas formas de vida ali, no seu local de trabalho, no seu local de moradia, no seu local de estudo. Né? Isso também é uma perspectiva muito cara para o anarquismo. Bom, na academia brasileira, de forma geral, o anarquismo, historicamente, como em boa parte do mundo, era um assunto de desprezo. Né? E aí, tanto do ponto de vista dos próprios militantes anarquistas, que entendiam a universidade, a escola, né, como espaços do Estado, de ingerência, de autoritarismo, de burocracia, de vaidade, de arrogância, de soberba, etc., etc., e que preferiram criar suas próprias instituições educacionais, os ateneus, que você falava no início, as escolas operárias. Então, tem várias iniciativas interessantes de educação popular oriundas do meio libertário, correto? E de outra parte da própria academia, que, do ponto de vista da sua, digamos, extração mais à esquerda, foi e ainda continua sendo hegemonizada por setores marxistas. Por sorte, nem todos leninistas, mas muitos deles ainda sim. Eu enfatizo no leninismo porque eu tenho uma discussão muito séria com o leninismo enquanto um autoritarismo político. Né? Ou seja, o Lenin, como teórico, né, do século final do XIX, início do XX, ele é um personagem interessante, mas como político profissional, desculpa, é um ditador, um tirano, ok? Mas aí é um outro papo. Então, houve um esforço da parte dessa academia, especialmente de esquerda marxista, de eliminar a história do anarquismo como parte da história do movimento operário. Eu até diria mais, como parte da história que fundou aquilo que houve de mais radical e consequente e revolucionário no movimento operário. Se vocês pegarem um autor como Hobsbawm, que é um autor importante na história, cara, é assustador o modo como ele trata os anarquistas.
como historiador, não estou falando nem como militante político do marxismo, mas aí os valores marxistas dele, do PC, entram ali na cabeça, operam e ele faz a destruição. Ele trata os anarquistas como movimento pré-político, como a infância do movimento operário. Né? Aí, essa compreensão do espontaneísmo como uma coisa que é anti-organizacionista, uma coisa primária. Qualquer pessoa que se dedica a ler qualquer texto elementar do anarquismo vai ver ali, né, o apelo à auto-organização, a formação de associações. O que é anti-organizacionismo nisso? Né? Então, a academia, os setores marxistas da academia têm uma responsabilidade grande na destruição da memória, né, e na invisibilização dos anarquistas como atores sociais políticos importantes na história do movimento operário. A grande mudança tem a ver com essas transformações que eu mencionei no início da nossa discussão, esse novo tempo do mundo, desse zeitgeist, se quiserem, que fez com que, talvez de uma forma inédita, né, e não só no Brasil, no mundo inteiro, começaram a aparecer no interior das instituições escolares formais e das universidades pesquisadores e professores que vieram do movimento anarquista, ou que tinham simpatia, ou que tinham uma visão um pouco mais honesta e generosa a respeito dele. Então, esse fenômeno nós temos no Brasil, talvez aí uma dezena ou uma centena de pesquisadores que são professores universitários que, se não necessariamente tem que ser anarquistas, mas que estão ali levando a sério, pesquisando e produzindo conhecimento, ou a partir do anarquismo, como uma perspectiva também teórica, e aí tem uma discussão que eu tento fazer no meu livro, de teoria política, ou do anarquismo como um fenômeno político. Pô, existiu, existe, está aí, e 2013, ou antes de 2013, né, há movimentos, há circuitos de organização social e de luta que estão vinculados com a tradição libertária. Né? Então, estamos num momento muito interessante de recomposição desses lugares de criação de narrativas ou de investigação social que permitem entender de uma forma mais complexa a própria história, revisar a história do movimento operário, né? Quanto trazer a público, mostrar para as pessoas, espera aí, existe uma coisa chamada anarquismo e isso não tem nada a ver com música punk, ou só com isso. O movimento punk é importante, tem seu valor, mas anarquismo não é sinônimo de punk e não é sinônimo também não é sinônimo de antimarxismo. Ó, atenção os coleguinhas marxistas, não fiquem bravinhos comigo, tá bom? Não é sinônimo de antimarxismo, tem que fazer a crítica ao marxismo, que ela é fundamental. Né? Mas há convergências teóricas e políticas interessantes, né? Algumas antigas que foram esquecidas pelos próprios marxistas. Né? Gosto sempre de levantar aqui a bola de um teórico chamado Anton Pannekoek, que era um astrônomo holandês, né? Que é considerado um dos pais do chamado comunismo conselhista. Era o cara que metia o pau no partido, olha só, nos anos 20, no partido, no sindicato, como instituições autoritárias. E aí defendendo formas de auto-organização social, como conselhos de fábrica, conselhos territoriais, para poder auto-administrar territórios e empresas. Ou seja, muito próximo de algumas correntes anarquistas. Né? Ótimo, Cássio. Nossa live aí já está ultrapassando 1 hora, então a gente já pode ir encerrando e dizer, né, que os livros do Cássio estarão à venda na Livraria Humana em Chapecó. Né? As pessoas podem comprar ali e pegar um autógrafo no futuro, quando o Cássio estiver de passagem aqui para o Chapecó, ou no Goiôen, quando o Cássio for remar. É um grande admirador aí dos esportes náuticos. A minha origem pirata. Então, se quiseres fazer uma fala e já de encerramento aí da nossa live, mais uma vez, muito obrigado, Cássio, e mantemos contato aí, e parabéns pelo trabalho. Tá, bom, eu que agradeço o Ricardo e o Fernando aí pelo convite, de estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Né? Não sei, um pouco como operário das ideias, né? Um pouco, já que a divisão social do trabalho me destinou o trabalho como professor, como investigador, né? O que eu tento fazer com esses livros, com esses materiais, até com a minha atividade de docência,
trazer à tona, né, dar visibilidade, demonstrar, né, que na história das lutas sociais, da luta da classe trabalhadora, havia uma diversidade de movimentos, e entre essa diversidade, em particular o movimento anarquista, que mereceria crédito, aliás, merece crédito e merece uma compreensão mais digna a respeito daqueles que pesquisam o movimento de trabalhadores, né, em primeiro lugar. E segundo, dizer que a gente está passando por um processo aí complicado, né, pandemônico, de ascensão, né, dos neofascismos, e isso é bom enfatizar que, ao longo da luta, a história da luta antifascista, em grande medida, a história global, ela está vinculada com a luta anarquista, com os movimentos anarquistas. Os primeiros movimentos antifas, né, tem a ver com a convergência entre movimento anarquistas e movimento comunista, isso é inegável, né? Porém, a frente mais dura antifa, talvez, que a gente tem notícia, tem a ver com a Espanha. Os anarquistas tiveram uma experiência muito interessante de revolução social na Espanha, no ano 36, que foi derrotada em 39, graças à aliança com Hitler e Mussolini. Os países democráticos ocidentais eliminaram do mapa político o Mussolini e o Hitler, mas deixaram o Franco na Espanha, né? Então, dos anos 45 até os anos 70, quem era antifa, né, na veia era o movimento anarquista espanhol. Então, há muito que aprender com eles, né? E, por outro lado, se a gente tiver possibilidade de reconstruir esse mundo depois de tudo que está acontecendo hoje, obviamente a gente não tem que viver do passado, mas temos que revisitar algumas ideias muito originais e muito interessantes, que estão ali alocadas no corpus teórico e prático da tradição anarquista, que, se não oferece modelo do que a gente pode fazer como novas formas de civilização, pelo menos oferece inspirações, elementos para nos inspirar a reconstruir a coisa. Porque, já diria o querido Buenaventura Durruti, os trabalhadores vão herdar as ruínas. Não tem ilusão, não é o processo eleitoral, não é, né, a conquista do Estado que vai permitir a ascensão da classe trabalhadora, né, infelizmente. Porque as classes dominantes, a elite política, enfim, aqueles que controlam o status quo, quando se vêem ameaçados, o que eles fazem? Fazem guerra e lançam mão de ideias extremistas da extrema-direita, do fascismo. Então, se a gente tiver futuro como uma sociedade mais generosa, se quiser humanística, solidária e fraterna, vai ser nas ruínas, as ruínas não provocadas pelos movimentos sociais, as ruínas provocadas pelos movimentos que defendem a ordem. São esses movimentos que constroem a ruína, que produzem a ruína, né? Então, de la ruína herdaremos um mundo novo, porque llevamos um mundo novo em nossos corações. É isso. A gente leva um mundo novo nos nossos corações. Queremos realmente edificar ele a partir daquilo que a gente vai herdar. E acho que o anarquismo tem muito a oferecer como um elemento de inspiração para chacoalhar um pouco a nossa imaginação política e tentar fazer alguma coisa de boa, de justa, de generosa, né, nesse mundo. É isso. Ótimo. Obrigado, Cássio. Então, assim, a gente encerra a live da Livraria Humana como parte da programação da Agenda Cultural. Na próxima terça-feira, nós vamos ter uma live com o escritor Eduardo Sens sobre o livro Domingo, que ele está lançando. Então, convido a todos e todas a participar dessa e das outras atividades da livraria. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite.